Vamos? Prontos? Pode começar? Pode, fica à vontade. Por que escolheu essa profissão? Bom, inicialmente, quando eu era muito jovem mesmo, faz tempo, né? Tem 53 anos, eu queria ser aeromoça. Eu me encantava por aeronave, achava o máximo. E assim, eu tinha uma ótima experiência com voos, eu achava o máximo. Então, quanto mais longo o voo, mais me fascinava. Daí, na vida adulta, era muito mais complexo fazer faculdade ou uma especialização para entrar nessa parte de comissaria de bordo. E tinha umas partes que não me alegrava muito, assim, sabe? Por exemplo, sobrevivência na selva. Então, aí eu fiquei, vou, não vou. Aí, eu tinha feito ensino médio, como vocês fizeram, técnico, era técnico de nutrição e dietética, estava indo fazer a faculdade de nutrição. E aí uma colega me falou, mas por que você não faz turismo? Né? Abriu uma faculdade de turismo na Univale e tal, por que tu não tenta? Aí eu fiz na Federal Nutrição e naquele mesmo ano eu fiz a de turismo e hotelaria. E conforme fui fazendo, amei. Eu comecei na segunda turma da Univale, essa minha amiga na primeira. E aí, conforme fui fazendo a faculdade, fui me encantando com ela. Como é atuar nessa área sendo mulher? Uma ótima pergunta. É assim, o turismo, ele tem assim características um pouco diferentes, né? Ele é um campo bem aberto. Então, por exemplo, não tem diferenças no turismo, né? Tanto que a gente tem pessoas com opção sexual diferente que trabalham na aviação e está tudo bem, na agência de turismo. Então, eu acho muito legal essa parte do turismo. Então, não importa se você é mulher, se você é homem, você pode ser bem sucedido igual. Se você tem opção sexual diferente, religião, credo, cor, não importa. O turismo é uma opção muito para todas as áreas. Às vezes, acontecem equívocos, né, por parte de alguns profissionais, mas como de todas as áreas. E aí, não obstante disso, a Organização Mundial do Turismo cria o Código de Ética, que daí ela dita uma conduta profissional e também uma conduta para o usuário ou para quem cria produto turístico, né? Para que ela seja respeitosa. Mas uma das coisas que eu gosto na minha área de atuação é porque ela é um espaço aberto para todos. Então todo mundo, qualquer profissional de qualquer área, ele tem espaço no turismo. O técnico, o bacharel, o especialista, o mestre, o doutor, todo mundo tem um bom espaço no turismo. Até porque, como ela é multidisciplinar, ela acaba por contar com profissionais de outras áreas. Em qual momento mais te marcou em toda a carreira? Olha, um ápice, assim, uma cereja do bolo que foi, assim, um período de bastante sofrimento, assim, físico, emocional, foi a conclusão do meu mestrado. Eu fiz mestrado na Univale, o primeiro não deu certo, o segundo com bastante êxito. Eu estou mudando de cor, não fiquem assustados do vídeo, eu tenho distúrbio hormonal. Mas assim, o que acontece? Eu fiz um trabalho inusitado, então quando a gente teve a qualificação do mestrado, que é onde a maior parte dos alunos, eles tomam bomba mesmo, é a parte que todo mundo assim fala, meu Deus, eu não vou terminar. O meu foi uma conversa entre pesquisadores, ali eu já consegui o mérito. Eu fui autodidata no meu mestrado, eu quase não tive, assim, vamos dizer, uma orientação, porque era um tema muito novo. Então, o meu orientador de mestrado, ele não sabia exatamente o que fazer comigo, nem que caminho me orientar. E eu fui aprendendo, traduzindo livros, bibliografia internacional, achei meu caminho, apresentei trabalho inédito, que acaba por ser referência ainda até hoje na pesquisa, né? Eu tratei de competitividade das destinações que recebem cruzeiros marítimos, estudo de Casa e Porto Belo, de Santa Catarina. Foi um trabalho bem legal, consegui entrevistas com o gestor da Costa Cruzeiros para toda a região, né, da América do Sul, América Central e América do Norte, então foi um feito também. Consegui entrevista na Bremar Cruzeiros, que é responsável, né, é a seccional da CLIA Brasil. Então consegui fazer um trabalho muito legal. Eu perdi o segundo pai nesse período do mestrado e ainda assim consegui fazer uma excelente apresentação. Então, para mim foi bem legal. Foi uma cereja do bolo. Como foi sua experiência ao longo do curso? Olha, essa é uma pergunta excelente, porque assim, como o turismo, ele te habilita para muitas possibilidades, então eu realmente fiz muitas coisas.
Eu já trabalhei com eventos institucionais, trabalhei com eventos públicos. Eu já trabalhei também em agência de turismo e viagens, né? Então, tanto agência quanto operadora. Já trabalhei no poder público, secretaria de turismo, já trabalhei com segmento de cruzeiros, né, no receptivo, na parte da destinação, que me habilitou para isso, e na docência, tanto de curso técnico, graduação e pós-graduação. E também sou pesquisadora de turismo, tenho artigo publicado. Então, assim, ó, já fiz de tudo isso e ainda tenho outras ideias para fazer. Então, acho que esse é um grande ganho do turismo. Você pode fazer literalmente qualquer coisa, ele é aberto para muitas possibilidades. Então, essa questão eu acho encantadora. O que precisa fazer para ser um bom turismólogo? Bom, primeiro, ele tem que ser bem estudioso, porque como eu falei aqui na minha fala, no decorrer da minha fala, o turismo ele é, enquanto atividade, enquanto estudo, interdisciplinar e multidisciplinar. Então você não pode ter um conhecimento raso. Você tem que ter um bom conhecimento de várias áreas para que você tenha base, você tenha estrutura para fazer essa reinvenção. Outro detalhe importante, eu trabalhei também em unidades de conservação, né, em parque ambiental. Então veja, para você construir isso, para você poder ser esse profissional multidisciplinar, você tem que ter uma boa base de conhecimento. Então você tem que ser focado, né? A gente tem hoje ótimas faculdades de turismo. Aqui no nosso entorno a gente tem o Univale, que o curso deles realmente é de excelência, não é o único. Aí, não parar na graduação, o profissional tem que estar sempre se reinventando, então fazer pós, fazer mestrado, continuar estudando. Porque daí sim, você pode se reinventar quando quiser. E a cereja do bolo continua sendo professora. E eu amo ser professora de turismo. Como sua área de atuação mudou ao longo do tempo? Justamente assim, ó, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito inquieta, então só uma coisa nunca vai me bastar, só aquilo para mim parece que está sempre faltando alguma coisa. Então isso me instigou a ter esse olhar. Eu sempre penso assim, o que está faltando inventar enquanto profissão no turismo? O que eu ainda não contei para os meus alunos que está sendo inventado agora, né? Porque eu acho que isso é muito legal. Não quer dizer que eu já fiz todas as atuações profissionais na área do turismo que eu gostaria. Eu ainda acho que vou fazer mais coisas, tenho quase certeza disso, né? Porque eu não trabalhei muito no planejamento turístico, na parte de pesquisa, sim. Pesquisa mercadológica de demanda, pesquisa de temas científicos, mas tem muito mais coisa que dá para fazer. Então eu acho que eu ainda não cumpri todas as minhas etapas profissionais do turismo. Apesar dessa listinha. A tecnologia, ela facilitou? Hoje facilita muito, né? Porque, por exemplo, vamos supor o exemplo que a gente falou agora, que é a pesquisa em turismo. Na época dos meus professores, para você poder traduzir um artigo, como ele é 95% da minha dissertação de mestrado, você tinha que comprar, pagar caríssimo, esperar ele vir por correio. Hoje você baixa pela internet. Pago ou não pago, você baixa pela internet. Você baixa um livro pela internet. Então o processo é muito mais rápido, né? E permite que você não tenha... Eu penso assim, ó, o que é o legal da tecnologia? Isso é uma coisa muito importante de dizer para vocês. Para minha profissão turismo ou para qualquer profissão, ele é um instrumento, ele não é o fim. O intelecto é você. Se você pensar que o máximo é a máquina, que o máximo da produção é o que a inteligência artificial te diz, você vai ser substituído por ela. Se você supera a máquina, aí ela não te substitui, ela depende de você. Ela depende do conteúdo que você vai gerar. Então eu acho brilhante, eu sou apaixonada por tecnologia. Quais foram as dificuldades do turismólogo na época de pandemia? Foi uma boa pergunta, porque atingiu muito forte o segmento, eles são prestadores de serviço, muitas empresas fecharam, as operadoras tiveram que se reinventar, as companhias de cruzeiro ficaram bastante mal. A gente teve um evento que a gente produziu aqui na escola na pandemia, que era em parceria com a BNT, né? E teve palestras sobre o pessoal de cruzeiros, Cria Brasil, falando dos impactos da pandemia. E para o mercado turístico foi bem denso e a gente teve que se reinventar na educação,
nos serviços prestados e em tudo. Então, hoje em dia, você tem uma facilidade de compra fidedigna pela internet, também impulsionada pela pandemia, sem dúvida. Né? E fora efeitos que a gente ainda vai colher ao longo de pelo menos mais 5 anos. O turismólogo, ele viaja bastante? Essa pergunta é capciosa. Ó, ele trabalha mais do que viaja, isso com certeza. Eu viajo bastante porque sou apaixonada por viajar, né? Mas o turismólogo trabalha muito porque ele é bastidor, né? Então, por exemplo, o mercado de eventos, ele me proporcionou, por exemplo, conhecer artista internacional, artista nacional. Mas a gente é o que menos curte o show, né? Que você está trabalhando. Então, tudo que acontece, a responsabilidade é da equipe gestora do evento. E assim, trabalhei em agência. Quando eu trabalhava em agência, eu não viajava. Eu comecei a viajar depois que eu parei de trabalhar em agência. Então, assim, o viajar é importante porque ele vai te trazer, é como se fosse uma universidade de conhecimentos gerados, na prática. Você está viajando, você está experimentando culturas, você está experimentando lugares novos, arquitetura, gastronomia, tudo em loco. Então, como é que é tal lugar? Você sabe que você foi. Alguém te contou, vai te gerar curiosidade. Mas se você foi, você frequentou a universidade daquele lugar, né? Trazendo na tua bagagem. O que é legal disso tudo? Aonde isso é, por exemplo, ferramenta para o profissional? Quando você conhece muitos lugares, você tem ideias, experiências para gerar novos produtos. Quando você só conhece um lugar, o teu conhecimento para geração de novos contextos, produtos, ou, sei lá, até profissões, como eu disse para vocês, que eu tenho ideias, né? Você só pode fazer isso se você tem experiência. Se você só tem uma experiência, como é que você vai saber? Né? Aí fica raso. Lembra do conhecimento raso? Conhecimento raso não move o mundo. E o conhecimento raso, como a sua pergunta de tecnologia, pode ser substituído por máquina. É isso, professor. Só tem uma última pergunta que é mais pessoal. O que te inspira? O que me inspira? Conhecimento. Conhecimento me inspira. Então, por que eu gosto de viajar? Conhecimento. Eu não gosto de viajar para... Aliás, se você procurar na minha rede social, você não vai descobrir onde eu fui. Né? Não é? Então, eu não viajo para postar na rede social. Eu viajo porque aquilo me sacia de conhecimento. Né? E conhecimento inócuo, como a gente acabou de falar. Então, isso me inspira. Por que dar aula me inspira, como eu já comentei algumas vezes com você? Porque a gente troca conhecimento. Eu aprendo com vocês, eu trago para vocês, eu abro porta para vocês, mas vocês abrem para mim também. Então, o conhecimento me inspira. Eu sou uma eterna curiosa. Eu acho que eu vou morrer e não vou aprender tudo. Mas tudo bem, faz parte.